vamos nos divertir. Bom, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, né? Que a Dona Luísa esteja aqui nos envolvendo, nos abençoando, para que a gente possa de fato ser instrumentos de vossa paz, de vossa luz, tá? Então aqui, tudo que eu vou falar aqui não é nenhum segredo, né? Cada palestrante acaba utilizando a sua metodologia, o seu jeitinho, enfim, tá? Então, espero que eu possa contribuir um pouquinho para a nossa manhã. Nos foi reservado o tema simplicidade e pureza de coração. Para desenvolver esse tema, eu vou começar com 2 fatos, né, da nossa história. Eu vou começar falando sobre o tsunami e depois do Alfred Nobel, tá? Ele está aqui em 1867, mais ou menos. Em 2004, dia 26 de dezembro, muitos de nós vamos nos lembrar de um efeito, né, de um tsunami que destruiu, né, parte de uma cidade e matou aproximadamente 180 mil pessoas na Indonésia. Nesse episódio, muitas crianças ficaram órfãos, tá, de pais e mães. E aí surgiram algumas oportunidades. Alguns viram nisso a oportunidade de ir até esse local, escravizar essas crianças e depois vendê-las para uso sexual. Passados 10 anos, tivemos um outro tsunami de grande proporção no Japão, que também matou milhares de pessoas. E grupos depois fizeram o seguinte: começaram a coletar partes daquilo que foram perdidos por outras pessoas e foram catalogando onde foi encontrado, perto da onde, para o quê? Para aquelas pessoas que perderam tudo depois pudessem de alguma forma resgatar aquilo que haviam perdido. Então, nessa situação do tsunami, nós vemos 2 caminhos que foram seguidos. Nós seres humanos somos assim, nós temos escolhas. Alguns caminham para o bem e outros caminham para o mal. Tanto um como o outro tivemos oportunidades. Uns olharam para as crianças e pensaram: eu posso vendê-las como instrumento sexual. Para outros, perdemos tantas coisas. Então, cada objeto que nós encontrarmos, vamos devolver essas pessoas, porque aí está a história, a energia daquela pessoa. Tá? Aí nós vamos pegar uma outra situação. O Alfred Nobel, ele, depois de muitas experiências, ele percebeu que a junção de alguns elementos químicos podiam explodir. Então esse homem, ele inventou o que nós conhecemos hoje como TNT. Sabe, dinamite? Então foi ele que descobriu. Quando ele viu aquela descoberta, depois de muitas tentativas, ele falou assim: poxa, com isso nós podemos abrir caminho entre as montanhas para que os trens possam passar e os Estados Unidos possam avançar com a humanidade, levar progresso. Porém, nós sabemos que muitos utilizam o TNT não por coisas tão boas, como, por exemplo, estourar caixas eletrônicas. E mais uma vez, nós percebemos que o homem, ele escolhe entre o bem e entre o mal. E dentro dessa logística, né, então quando a gente começa a ver esse mundo que nós estamos hoje aqui em 2024, quando nós ligamos os noticiários, quando nós entramos nas redes sociais, a gente vê muito isso. E hoje em dia parece que estão evidenciando cada vez mais as escolhas ruins, aquilo que não é bom. Então vem uma pergunta, na verdade vem várias perguntas, várias indagações. Cara, esse mal, o mal, de onde que veio o mal? De onde surgiu o mal? Será que nós, seres humanos, já nascemos com essa natureza do bem e do mal? Será que quando nós que cremos, acreditamos em Deus, será que Deus falou: opa, calma aí, esse daqui veio para fazer o mal, esse daqui veio para fazer o bem. Ó, o Rodrigo, ele vai ficar ali entre
sabe? Como que será? Como que se define isso? Aí, recorrendo ao livro dos Espíritos, através do nosso estimado e querido Allan Kardec, na questão 215, ele pergunta para os Espíritos. E pergunta assim: uns Espíritos foram criados bons e outros maus? E os Espíritos respondem: Deus criou todos nós simples e ignorantes. Então Deus não nos criou para o bem ou para o mal. Ele nos criou simples e ignorante. Então hoje nós somos frutos das nossas escolhas. Então Deus nos deu o livre-arbítrio. Te criei simples e ignorante, mas eu coloquei dentro de você uma centelha de vida, ou seja, o filhão. Nós temos um pedacinho de Deus dentro da gente, filho. Para para pensar nisso, que nós temos um negocinho aqui dentro de nós que é a centelha divina. E ele falou: vai lá, vou te dar liberdade, vou te dar livre-arbítrio para você escolher, para você ser aquilo que você deseja ser. Poxa, vai da hora. Que pai, né? E ele fala assim: pelo conhecimento da verdade é que você vai se aproximar dele, ou seja, de quem? De Deus. Então, nós hoje estamos aqui em busca de quê? Sabe? A gente tem que parar para perguntar isso: o que nós estamos buscando? Estamos buscando paz, tranquilidade, um afago, um abraço. Estamos buscando um conhecimento para que a gente possa fazer boas escolhas, para que possam diminuir as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sofrimentos, as nossas incertezas, as nossas dores. Só que desde que mundo é mundo, nós buscamos essas respostas. Essas respostas que nós estamos aqui hoje buscando, nós não estamos buscando somente hoje. Nós sempre buscamos. Então vamos imaginar quando nós fomos criados simples e ignorantes e fomos colocados nesse mundo. E nós tivemos um livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio era pequeno. Por que era pequeno? Porque nós não conhecíamos muita coisa. Então o nosso poder de escolha, o nosso leque, nossas opções de escolhas eram pequenas. Porque nós estamos aqui agora. Então vamos imaginar lá no início, né? Nós andando por este mundão, gente de árvores, mato, natureza para todo qualquer lado. Cara, não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha internet, não tinha prédio, não tinha rua, não tinha água canalizada. Não tinha livro, não tinha essas coisas. Então nós, seres humanos, nós somos curiosos e nós queremos respostas. Então nós começamos a andar neste mundão que Deus nos deu, e nós percebemos que tem determinadas horas do dia que tudo fica claro, e que depois de um determinado tempo tudo fica escuro. E nós começamos a viver nesse mundo, e não só fica claro ou escuro. Tem épocas do ano que é um calor danado, tem épocas que é um frio, tem épocas em que nós temos comida e água em abundância, tem épocas que há escassez. E de repente eu estou andando, eu vejo algumas nuvens se aproximando uma da outra e começa a chover trovões. Cara, eu preciso de respostas. Então nós, seres humanos, utilizamos o quê? A mitologia. Então a mitologia, ela surge como uma primeira forma de nós, seres humanos, entendermos o mundo na qual nós estamos inseridos. E dentro dessa busca de respostas, nós, por exemplo, na mitologia nórdica, acreditamos, né, em que o Thor, tá vendo o Thor aqui? Que é o Thor, gente, ó, é o Thor, com seus dois bodes, estava lá em cima. Então nós aqui embaixo falamos assim: sabe por que trovão? Sabe por que tem trovão? Sabe por que chove? Porque o Thor está nervoso, ele está lá com o seu martelo, está nervosão e pum! E chove. Aí nós olhamos para cima e falamos: Thor! Então um trovão, um raio por conta do Thor. Aí nós percebemos que quando chove, as plantas nascem, são férteis, tudo fica mais verde. Então Thor é o deus da fertilidade.
E nós acreditamos nisso. Aí nós percebemos que o mundo tem muita maldade. Poxa, por que será que o mundo tem tantas maldades? Ah, porque alguém foi lá e abriu a caixa de Pandora e libertou a maldade para o mundo. Então, através dos mitos, nós fomos procurando significado para as coisas da vida. Só que com o passar do tempo, nós vamos observando que o mito, esses deuses, essas fantasias, essas alegorias, não nos adiantam mais. Pô, tá chamando por conta do Thor? Para, né? Você entendeu? Vocês sacaram a ideia. Então há uma ruptura. Da mitologia para a filosofia. Então, esse negócio de deuses, histórias, não nos entende mais. Eu quero entender, cara, por que não tem seres vivos que conseguem respirar dentro da água e tem outros que não conseguem. Eu quero entender por que eu faço isso, ó, e eu vivo, e quando eu não faço isso, eu não vivo. Eu quero entender como é o processo de uma gestação. Como pode um ser ficar dentro da barriga de um outro ser, sair e viver? Como isso é possível? Como é essa fecundação? Eu quero respostas que esses deuses, essas histórias não nos dão mais. Não me atende. Eu quero entender porque uma sementezinha tão pequenininha, quando plantada e bem cuidada, vai nascer uma árvore gigantesca. Então surgem os primeiros filósofos, que são considerados os filósofos da natureza, que são os filósofos pré-socráticos. Então eles vão atrás do logos. O que eles querem no logos? A lógica, a razão, o raciocínio. Então eu não vou acreditar mais em histórias fantasiosas. Eu quero a physis. O que é a physis? Eu quero entender como tudo se transforma. Eu quero buscar a arque. O que é a arque ou a arte? A arque nada mais é como tudo se originou. Como esse mundo surgiu? Olha só como nós, como seres humanos, queremos aumentar o nosso livre-arbítrio. Porque nós queremos escolher melhor. Então nós temos a figura, por exemplo, do Tales de Mileto. Mileto agora. 625 a.C. Para esse filósofo, ele começou a observar a natureza. Nos escritos, na história, dizem que esse homem aqui, ele previu o primeiro eclipse solar, a olho nu, sem tecnologia. E ele falou assim, ó, a origem de todas as coisas está na água, porque tudo que tem água é vida. Olha só como começa a mudar a estrutura de pensamento. Aí temos a figura do Heráclito. O Heráclito é aquele que vai trazer aquela... muitos vão conhecer essa passagem, essa frase dele, que fala assim, ó, um homem que foi se banhar em um rio, volta depois de 15 dias nesse mesmo rio. O rio não é mais o mesmo, nem o homem é o mesmo. Ele vai falar, ó, tudo flui, tudo se transforma, ou seja, nós, seres humanos, nos transformamos constantemente. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles são importantes. E ele vai falar que a origem de todas as coisas está no fogo, porque o fogo é esse movimento, ele queima, ao mesmo tempo aquela cinza se transforma em energia e vai transformando o mundo na qual nós estamos vivendo. O Parmênides, que está ali próximo dele, vai falar, opa, Heráclito, não é tudo flui, porque tudo flui nos dá uma ideia de que devemos acreditar nas ilusões, e as ilusões podem nos enganar. Cuidado, porque tudo aquilo que a gente capta pelos nossos sentidos pode ser uma ilusão. Então, o Parmênides vai falar o seguinte, ó, aquilo que é, e aquilo que não é, não é. Ou seja, aquilo que é verdadeiro sempre vai permanecer verdadeiro, e aquilo que é falso um dia vai deixar de existir. Aqui começa a surgir a corrente filosófica do racionalismo, ou seja, para de acreditar em tudo que você vê. Pega aquilo que você vê e põe na razão. Toma cuidado com tudo aquilo que você vê. Pega aquilo que você vê e coloca na razão.
pensar. Ó, faça esse exercício em casa, tá? Pega um copo de água, pega um copo transparente, né? Que a gente consegue ver. Pega um canudinho, um canudo ou uma faca, tem que ser reto. Aí coloca ele atravessado assim no copo. E pega uma certa distância e olha. Vocês vão perceber que a faca ou o canudinho vai ficar assim, ó. Ele vai estar torto, como se estivesse quebrado. Mas ele está quebrado? Ele está torto? Não. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles nos enganam. Aí, o empédoclo, ele vai falar assim: ô Parmênides, Heráclito, Tales de Mileto, presta atenção. Não existe somente um elemento que originou tudo. Existem 4: terra, água, fogo e ar. Olha só. Aí ele vai falar assim: ó, tudo que os nossos olhos veem, tudo é formado por esses 4 elementos. Por quê? Porque os nossos olhos têm esses 4 elementos. E ele vai falar que existe no universo 2 energias: o amor e o ódio. O amor e o ódio, nesse movimento de vai e vem, de harmonia e de repulsa, vai movimentar esses 4 elementos e gerar tudo que você vê hoje. É mais ou menos assim: o bolo. O bolo eu preciso de vários elementos. Não preciso lá da farinha, do óleo, do ovo. Se eu pegar lá os ingredientes e não misturar, eu tenho bolo? Não tenho bolo. Eu preciso misturar. É isso que Pedro está falando. Ou seja, 492 a.C. ele falou assim, nossos olhos observam e vê tudo que é formado por esses 4 elementos. Ou seja, pode existir elementos que os nossos olhos não têm. Isso não quer dizer que não existam esses elementos. Então pode ter outros elementos entre nós, vivendo, só que eu não consigo ver. Por quê? Porque ele é formado por outros elementos que meus olhos não têm. Então não adianta mandar o Rodrigo lá para a Lua, pensando em Empédocles, tá? Não adianta mandar o Rodrigo lá para a Lua, porque ele não vai ver vida na Lua. Por quê? Porque os meus olhos possuem 4 elementos. E se o elemento da vida for outro lá, eu vou ver? Não. Por quê? Porque eu não tenho olhos de ver. Olha que lindo. Olha como nós, seres humanos, estamos tentando aumentar o nosso livre arbítrio. Queremos aumentar o nosso conhecimento para que as nossas escolhas sejam mais assertivas. E vem o Demócrito. O Demócrito ele vai falar assim: eis que surge o átomo. Então, para Demócrito, tudo que nós vemos, tudo é formado por átomos, pequenas partículas, milhões nos cosmos, que estão se circulando, que se chocam e formam tudo o que a gente vê hoje. Cara, esse cara descobriu a tabela periódica. O que a gente odeia lá na escola. Porque tudo é formado por elementos. E 460 antes de Cristo, o cara já sem nada, sem tecnologia, sem Wi-Fi, sem celular, sem nada, existem átomos. Então nós, como seres humanos, somos curiosos, estamos em busca de respostas. Os filósofos da natureza, eles buscaram a origem das coisas. Mas, além das origens das coisas, nós também precisamos entender qual é a melhor forma de se viver. Como que eu vivo nesse mundo, Rodrigão? Ô, Rodrigo! Como que eu vivo nesse mundo, cara? Tá difícil, não é fácil não. Então eu vou pegar aqui alguns exemplos, turma, são só fragmentos da nossa história, tá bom? Vou falar um pouco para vocês de Diógenes, tá? Ele faz parte de uma corrente filosófica chamada os cínicos. Os cínicos, eles queriam buscar a apatheia. Olha que louco isso, galera. A apatheia nada mais é do que estarmos livres das perturbações emocionais. Claro, quem não quer isso? Quem não quer isso? Todos nós queremos, nós buscamos isso. E o cara, 413 antes de Cristo, eu também quero uma apatheia.
Então os cínicos, eles viviam assim, ó, desprovidos de quase tudo. Eles eram conhecidos como Ocão, Diógenes Ocão. Por quê? Porque eles não tinham nada. Eu vou pegar o Diógenes como um exemplo, porque foi um cara que ficou mais conhecido dentro da corrente dos cínicos, tá? Então o Diógenes, vocês vão lembrar do Chaves. Ele tinha um barril, uma varinha, um saco, uma lanterna e tinha uma tigela. Era o que ele tinha. Porque tudo mais além disso para ele ia trazer perturbação, ia trazer dor de cabeça. Eu não quero isso. Então Diógenes, por que ele tinha uma lanterna? Então, essa postura dos cínicos é para mostrar para a sociedade o seguinte: ei, precisamos nos desapegar. Nós somos muito corruptos e consumistas. Somos corruptos e consumistas. 413 a.C. Para que eu quero tanta coisa? Se eu preciso de poucas coisas. Ele andava com uma lanterna durante o dia na cidade. E as pessoas perguntavam: Diógenes, por que você anda com essa lanterna? Diógenes, estou procurando homens honestos. Olha a crítica que ele faz para a sociedade de sua época. E ele andando pela cidade, ele ensinava andando, cara. Ele ensinava pela rua, trocando ideia e tal. Aí viu uma criança pegando água lá e bebeu. Aí ele olhou para a tigelinha dele e falou: poxa, se eu tenho uma para beber água, para que eu quero essa tigela? O que ele fez com a tigela? Jogou fora. E assim foi a vida de Diógenes, até que ele foi capturado pelos piratas. Ia ser vendido como escravo lá na Grécia. Estava ele lá no navio, capturado junto com outros escravos. E os piratas alimentavam os porcos e não alimentavam os escravos. Aí numa dessas, o Diógenes chamou, né, um dos piratas falou: ô Vicente, ô da poltrona. Os antigos vai saber, né? Ô da poltrona, ô Vicente. Pô, cara, vocês estão alimentando os porcos. E tu deixou a gente morrer de fome. É, porque a gente vai comer os porcos, né? Tá, mas eu sou mercadoria, eu sou dinheiro. Se eu chegar lá bem, firme, forte, saudável, você vai me vender por um preço melhor. Os piratas, né? Você tem razão. E eles começaram a alimentar os escravos. Aí chegou lá, estava ali na praça pública, sendo vendido. Aí chegou um cara todo cheio da grana, ficou olhando e tal. Aí o próprio Diógenes falou: eu quero ser vendido para ele, porque ele está precisando de um mestre. E ele foi comprado por aquele cara. E ele passou a ser muito conhecido na Grécia por conta da sua postura e por conta de sua inteligência. Nessa época nós tínhamos um cara chamado Alexandre o Grande. E chamou a atenção do Alexandre o Grande. Aí o Alexandre o Grande foi atrás de Diógenes para trocar uma ideia com ele. Aí chegou lá, Alexandre o Grande com toda a sua pompa, né, todos soldados para tudo qualquer lado, e Diógenes sentado lá de boa. Aí o Alexandre o Grande falou: ô Diógenes, eu tenho grana, eu tenho luxo, eu tenho um monte de coisa, eu vou te dar tudo isso. Aí o Diógenes falou: eu não quero nada disso não, beleza. Tá, mas o que você quer então? Eu quero só que você saia da frente do sol, que você está me atrapalhando. Olha a ousadia desse cara. Ele falou para o cara mais importante, mais poderoso do planeta na sua época. E o Alexandre o Grande gostou muito do Diógenes, né? Então eles tiveram outros momentos juntos. Teve um momento em que o Alexandre o Grande falou assim: se eu pudesse, eu queria ser Diógenes. Aí o Diógenes fala para o Alexandre: se eu pudesse ser, eu queria continuar sendo Diógenes. Em outra situação, o Diógenes estava à frente de vários ossos humanos. Aí veio o Alexandre o Grande. Falou: nossa, o que você está observando? Aí ele vira para o Alexandre o Grande e fala assim: estou procurando os ossos do seu pai aqui no meio dos outros. Um bagulho. A riqueza não muda na hora da morte. Aqui, ó, somos todos iguais. Antes de Cristo, somos todos iguais. Não é a sua riqueza que vai definir o que você vai ser lá do outro lado. É a sua postura.
Aí nós vamos avançar um pouquinho dentro dessa mesma época. Essa época é chamada como momento helenístico, que vai surgir o estoicismo, vai surgir os cínicos e o epicurismo, né? Que é a filosofia do Epicuro. Hoje eu vou me atentar ao estoicismo e ao cinismo. Então, os estoicistas, na figura de Sêneca é como se fosse um senador hoje do governo, tá? Nós temos aqui o Marco Aurélio, o imperador, tá? E o Epicteto, ou Epicteto, tá? Dependendo da onde você vai ler, ele era um escravo. O estoicismo eu vou resumir assim. Os cínicos, eles são os radicais, eu tenho que abrir mão de tudo. O estoicista, ele vai falar assim, não, eu preciso de algumas coisas para viver que são básicas, mas eu não preciso de muitas coisas. O estoicista, ele pensa assim, ó, você precisa ter a sua casa. Beleza, eu tenho a minha casa. Os cínicos nem casa têm, eles moravam o quê? No barril, eles são radicais. Então, o estoicista vai falar assim, ó, você precisa de uma casa. Beleza, tenho uma casa. Só que essa casa tornou-se pequena, porque eu tenho muitas coisas, eu preciso ampliar a minha casa. O estoicista vai falar assim, ó, de vez de você sair e comprar uma casa maior para colocar mais coisas, diminua as coisas que você tem e continua na mesma casa. Por quê? Se você for comprar uma casa maior, você vai ter que trabalhar mais, vai ter mais preocupação, é mais cômodos para limpar, ou seja, você está fugindo da apatia. Então as suas escolhas vão definir as suas preocupações emocionais ou não. Você pode ter a sua casa, você pode ter o seu celular, mas se aquele celular te atende, para que eu vou trabalhar 3 horas a mais durante um ano inteiro para comprar um celular de 7 mil? Eu peguei uma situação muito nova, muito recente, que dá para a gente compartilhar o que é ser estoicista. Uma pessoa que ganha aproximadamente R$ 2.300, aí vai ter uns descontos, sei lá, deve ficar R$ 1.900, R$ 1.850. Decidiu comprar um carro, sem entrada, R$ 1.600. A parcela. Mensal. Mas você cobra a gasolina. Vocês entenderam? Então, olha só, é uma filosofia milenar. O estoico vai falar, ô filho, por que você vai trazer essa perturbação para a sua vida? Pronto, acabou. Aí depois vai lá no centro, eu preciso passar lá no depói. Então eu não consigo pagar minhas dívidas. Também, mano. Isso é o estoicismo. Um passo de cada vez. Vamos viver o hoje. Então, eu vou fazer escolhas que não vão me trazer perturbações. Se você sabe que aquela escolha sua vai te trazer perturbações emocionais, porque você escolhe. Aí eu falei para minha esposa, ainda bem que você me escolheu antes de entender o que é o estoicismo. Porque se ela tivesse conhecido o estoicismo, ela talvez ia pensar 2 vezes antes. É isso. Então, dentro do estoicismo, né, ele vai falar assim, o Sêneca, olha que lindo. Nós estamos normalmente mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Às vezes nós imaginamos tanto, cara, vamos viver o agora, né, o hoje, o amanhã Deus pertence. Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quanto mais pensamento positivo, mais coisas boas a gente vai atrair. Mas eu estou pensando positivo. Calma, meu filho. Tenha paciência. A vida é eterna. Tá? As coisas vão fluir. Olha o escravo, o Epicteto, doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo feliz, no exílio feliz, na desgraça e feliz.
nós confiamos em quem? Saímos, né? Aí ele chutou o pau da barraca, né? Aí Deus olhando para nós, pô, esse pessoal está precisando de uma ajudinha, né? Vamos ajudar eles a escolherem? Vamos ajudá-los no livre-arbítrio? Aí ele fala assim, vou mandar nada mais, nada menos do que um cara, Jesus. Vamos dar uma forcinha para eles, que eles estão precisando. Aí Deus escolhe o camisa 10 e manda para nós. Cara, o maior camisa 10 da história do mundo viveu entre a gente. O nosso capitão. Ele falou assim, meu Deus, eles são simples e ignorantes, precisam escolher, estão se esforçando, olha lá. Eles estão tentando, nós estamos tentando, por isso nós estamos aqui. Nós estamos tentando, e Deus reconhece isso. Ele manda nada mais, nada menos do que Jesus. E no Sermão da Montanha, turma, tudo isso vai chegar daqui a pouco na minha palestra, que é isso daqui, tá? Ó. Tudo isso vai chegar aqui, ó. Tá? E ele traz as bem-aventuranças. Vou falar 1, 2, 3, 4. Na quinta tem outras, aí depois vocês correm atrás, beleza? Então, ó, a primeira bem-aventurança de Jesus. Meninas, me avisem quando acabar meu tempo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito nada mais é do que aquele que descobre tomar. Deus, Jesus é tão bom, Ele é um educador tão bom, que as bem-aventuranças, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas é uma sequência de atitudes que nós precisamos ter. Não é algo isolado, ó, uma bem-aventurança, outra bem-aventurança, outra. Não, cara, elas são ligadas. Então, Jesus vai falar assim, ó, primeiro eu preciso reconhecer a minha pobreza. Eu primeiro preciso reconhecer que eu sou imperfeito, que eu errei. Porque aí eu vou entrar no reino de Deus. É quando eu reconheço que eu preciso de Deus. É quando eu reconheço as minhas imperfeições. E quando nós reconhecemos que nós somos pobres, que nós somos imperfeitos, o que acontece? A gente dá risada? Não. A gente chora. Eu sou imperfeito. Eu sou egoísta. Eu não sou humilde. Aí eu choro. E choro. E choro. E choro. Mas filho, calma. Você vai ser consolado. Porque toda mudança começa a partir do momento que eu reconheço as minhas fragilidades. Bom, no X você não pode estar gravando aí, eu não posso falar isso. Mas ele é o cara, meu. Ó, reconheça a sua imperfeição, chora. Mas chega uma hora que eu preciso o quê? Ser manso. Eu preciso dar aquela respirada. Eu preciso me recompor e orientar o barco. Eu vou lá no depói, reconheço a minha fragilidade, choro para a Inês. Aí a Inês vai falar, ó, assiste as palestras, toma um passe, vai acalmando, né? Vai se equilibrando, vai se recompondo, vai lembrando quem você é. Respira e segue. Fome de justiça. É quando eu reconheço que eu errei e eu preciso corrigir aquilo que eu errei. Eu tenho sede de justiça. Eu preciso ir até o meu irmão e falar, irmão, desculpa, eu errei. Deus, desculpa. Estou até com vontade de chorar. Eu errei. Eu errei. Eu peço perdão por tudo aquilo que eu fiz.
eu desequilibrei, porque hoje eu sou fruto das minhas escolhas. Se hoje eu sofro o que eu sofro, se eu passo o que eu passo, é porque eu escolhi. Não foi porque Deus me fez bem ou mal. Ele me fez simples e ignorante. E eu escolhi. Eu escolhi. Mas o camisa 10 veio aqui, ó, reconheça, chore, acalme seu coração, vai lá. Vai lá. Vai lá. Você vai conseguir. Peça perdão. Aí, bem-aventurados os misericordiosos. É que cortou aqui, tá, turma? Tem mais uma bem-aventuranças. Então eu fui lá e pedi perdão. O misericordioso é aquele que vai perdoar. Porque Jesus foi misericordioso. Deus é misericordioso. Quando a gente erra, chega aqui para a imagem de Jesus, Jesus me perdoa. O que a gente quer que ele seja? Misericordioso com a gente. E quantos vêm pedir o seu perdão e nós somos misericordiosos? Agora tem que sair você. Então é uma sequência. Da mesma forma que eu quero que Deus me perdoe, eu também preciso perdoar. Reconheço a minha fragilidade, choro, acalmo meu coração, vou buscar o caminho. Paulo de Tarso, quando ele reconheceu a sua insignificância, os seus erros, quando Jesus apareceu, depois ele foi lá e foi curado, né? Ele ficou cego e foi curado. No outro dia ele já saiu trabalhando, ajudando? Não, ele se recompôs, ficou 3 anos no deserto, estudando, trabalhando as suas emoções. Agora eu estou preparado, deixa ele trabalhar. Eu sou misericordioso, então eu também preciso perdoar. E a última, que é o que eu vim falar, não está aparecendo, deve estar cortando, não sei porque deve ser. Enfim, vai falar: bem-aventurados os puros de coração. Mas chegou no meu tempo. O puro de coração é aquele que já passou por todas essas etapas e vai olhar para aquela flor e vai falar: nossa, que flor tão bonitinha. Sabe aquela flor? Vai se encantar com as coisas do mundo. Vai olhar para aquela baratinha: nossa, que baratinha bonita. Olha aquelas anteninhas, que linda. Acho que eu sou pura. É só uma analogia. Mas o puro de coração não vê mais a maldade no mundo. Ele vê esperança. Ele tem amor dentro de si. Então ele vai olhar para aquele irmão que vive no erro e vai falar: cara, aquele cara é filho de Deus, ele tem possibilidade. Não vai olhar só para o Rodrigo e falar: o Rodrigo é uma garota. Não. Ele vai olhar para o Rodrigo e falar: pô, o Rodrigo está errando agora, mas daqui a pouco ele vai fazer coisas boas. É aquela flor linda, bonita e maravilhosa que vai nascer no meio do pântano. É quando eu olho, quando Jesus olha para cada um de nós e fala: filho, filha, eu sei que você errou, mas você tem um potencial tão lindo dentro de você e acredita. O puro de coração é aquele que vai chegar em casa agora e vai olhar para o seu marido, para a sua esposa e vai falar: cara, você é um filho de Deus. Você tem possibilidades. Você nasceu para ser rico e maravilhoso. Vai olhar para aquele filho que está te desafiando no seu dia a dia e vai falar: cara, eu vejo possibilidades em você, porque você é filho de Deus. Você tem uma centelha divina dentro de você. Então você não vai chegar lá e vai esculachar o moleque. Você vai falar: filho, você pode. Filho, você é capaz. Então, nessa manhã, nesse domingo, Deus está aqui, ó, olhando para cada um de nós e falando: você é linda, ou você é capaz. Vai, isso, vai. Você pode. Você tem Deus dentro de coração. Esse é o puro. É aquele que vai olhar para o mundo e vai falar: cara, nós só estamos num processo de transformação. Isso tudo aqui é um processo
de transformação. Filhos, filhas, vocês são demais. Vocês podem, vocês são capazes. Então Deus não vê a maldade. O puro não vê a maldade. O puro vê a bondade. Você pode vir aqui e apresentar um monte de coisas ruins na sua vida. Eu vou virar para você e vou falar com o seu sorriso aqui bonito. Mas eu já fiz um monte de coisa, tá? O que ficou para trás ficou, filho. Passado. Passou. Vamos dar uma olhada aqui para frente. Então, nessa manhã, quero fechar com 2 frases, tá bom? O conhecimento está disponível. O que fazemos com ele é o que nos define. Fomos criados simples e ignorantes. O que nós somos é fruto das nossas escolhas. E nós conhecemos o camisa 10, galera. Conhecemos o camisa 10, tá? E para finalizar, cara, nunca se esqueça, jamais, nunca, que você é muito importante. Você é capaz. Deus falou, Jesus falou isso, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Porque nós somos filhos, nada mais, nada menos do cara que criou tudo isso. Não é para qualquer outra. Então, ó, sacode a poeira e segue que vai dar tudo certo. Tá bom? Gente, muito obrigado. Beijo no coração.